Aqui a gente vai escrever uma redação sobre essa imagem aqui que a gente está vendo. E então a gente vai falar bastante dessa imagem aqui dentro do campo de estudo da mecânica e como que a gente poderia escrever uma redação sobre essa imagem. Eu vou começar falando da imagem e depois a gente vai falar da redação, do processo de criação de um texto. Aqui a gente tem é uma imagem em preto e branco, meio esboço, né? Meio croquis, meio esboço, um negócio meio técnico, meio científico e bem direto. E você vê que o legal dessa imagem é que ela não tem muitas, não está poluída, não tem muitas coisas, ela está bem direta e ela dá uma sensação de evolução temporal. E a gente pode ver aqui, ó, a gente tem quatro situações. E E se a gente analisar, a gente pode separar em duas, ó. Essas duas partes de cima é o instante zero, por exemplo, a bolinha está parada. Nas duas imagens de baixo, a bolinha ela bateu no instante exato, naquele instante exato que a bolinha bateu no fundo do copo e vai empurrar o copo. Se a gente olhar, a gente tem então são na verdade foram a gente consegue inferir daqui que foram dois experimentos. Um experimento ele fez com um trilho de alumínio pequeno e depois com um trilho de alumínio grande. E aí ele viu o que? As relações entre a energia cinética da bolinha e como que a gente pode chamar aquilo ali? O trabalho realizado pela bolinha, né? Trabalho é força vezes deslocamento. Então, o trabalho que a bolinha realizou empurrando o copo. Então, você tinha energia potencial gravitacional, que virou energia cinética na rampa. Depois, ela fez um trabalho empurrando o copo. Isso daqui acontece, por exemplo, nos pistões de carro, porque você tem uma energia potencial química no combustível e, e no momento da explosão, essa energia química vira calor e depois realiza trabalho empurrando o que? O pistão. Aqui a gente tem uma relação, a gente pode observar algumas coisas interessantes. Se a, se a calha de alumínio for, ele está trabalhando com uma calha pequena e uma grande. Essa calha grande, a gente pode falar que ela é duas vezes o tamanho da pequena. Então, se eu chamar a calha pequena de x, por exemplo, a calha grande seria 2x, seria o dobro. Então, a gente pode fazer até essas relações matemáticas também, então matematizar esse problema. Se a calha ela for muito grande, o que vai acontecer com a inclinação da rampa? Ela aumenta ou diminui? Pensa nisso daí. Se a massa da bolinha de gude ali, a bolinha de aço, a bolinha de chumbo, a bolinha de, 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 do negócio ali. Se a bolinha de gude ou a bolinha de aço ali, de ferro, de chumbo, ela for muito pesada, a energia vai ser maior no final da. Ela vai fazer um trabalho maior? Não vai fazer um trabalho maior. Porque se ela tem uma massa maior, vai ser mais difícil para ela acelerar. Então, o trabalho realizado independe da massa da bolinha. O trabalho realizado vai depender do quê? O que eu preciso fazer aí
se eu quiser que o copo vai mais longe? Eu preciso aumentar a massa da bolinha ou fazer o quê? Se eu aumentar a rampa, não vai ajudar muita coisa também. Se Agora, se eu pegar o livro, eu estou usando um livro só, e se eu colocasse dois livros, o que que eu estou fazendo com a energia potencial gravitacional? Está aumentando ou está diminuindo? Está aumentando, né? Então, quanto mais alto, maior a energia potencial. Então, assim, a energia potencial ela é dada por uma equação que vai depender da altura. Então, a energia potencial depende da altura. Essa altura dá uma energia potencial. Se a altura dobrar, a energia vai ser o dobro. Que, portanto, o trabalho realizado no final vai ser o dobro também. Então, assim, aqui a gente consegue agora, quer dizer, eu consigo, né? Vocês já é um pouco mais complicado porque vocês estão aprendendo, vocês são alunos, mas aqui eu vi um negócio espetacular agora, que eu não tinha visto isso antes. E essa é a moral da história, né? Então, assim, por que que a pessoa que está fazendo experimento, o professor de física lá que montou esse arranjo, que fez esse experimento e tal, para você escrever uma redação sobre ele, por que que ele pegou copinhos iguais, livros iguais, mas o que está variando de um experimento para outro? É o tamanho da rampa. Por quê? Ele tá achando que se ele colocar uma rampa maior, o trabalho vai ser maior. E não vai, por quê? O trabalho depende da energia cinética e a energia cinética depende da energia potencial. Então, se ele quiser que o trabalho seja duas vezes maior, ele não tem que colocar uma rampa duas vezes maior. Você tem que colocar o quê? Um livro duas vezes maior. Colocar duas enciclopédias ali. Essa daí é uma enciclopédia. Tá embaixo. É aquela enciclopédia Barsi que a gente ia na biblioteca estudar antigamente. Estudar tudo pelas enciclopédias. Eu acho que quando eu comecei a gravar esse vídeo, ele é terrível, que ele começa a cortar o começo do vídeo. Então eu vou só para fazer a discussão lá do começo. Então, o que eu disse no começo era o seguinte: a gente vai estar falando aqui de uma imagem que a gente vai fazer uma redação. A gente fez análise da imagem, né? Essa imagem belíssima, bem científica, sem muita coisa, não está poluindo nada, está bem direta. E a gente conseguiu fazer uma análise legal aí dessa imagem. O, quais são as grandezas físicas importantes aí? Massa da bolinha, mas a massa também não influencia no trabalho. A altura do livro influencia, é o que vai influenciar no trabalho. A massa do copo, se a massa do copo diminuir, o trabalho vai ser maior. Então, assim, se você faz um carro mais leve, com o mesmo motor, você tem uma potência maior. O trilho também é extremamente importante. Se esse trilho de alumínio ele tiver atrito zero, você vai no seu laboratório de física, usina um trilho de alumínio lá, manda o, o mestre artesão em metalurgia, o cara da metal mecânica, usina um trilho de 50 centímetros, extremamente liso, sem nenhuma imperfeição e que tem um atrito zero. Você coloca um óleozinho fino ali para dar um atrito zero, a bolinha vai rolar ali sem perder nenhuma energia por atrito. Então isso vai ser bom também. Então você aumenta a eficiência. Então essa imagem a gente vê uma relação muito forte dela com a física dos automóveis, por exemplo, dos motores dos automóveis. A gente consegue retirar coisas aí, porque você tem energia potencial, gravitacional ou química que vai realizar trabalho mecânico, vai empurrar o carro. Então, se você coloca um copo mais leve,
copo vai mais longe. Se você retira os atritos lá do pistão ou da rampa, ele funciona melhor. Então você coloca um óleozinho e tal. Então é muito bonita essa imagem. Essa imagem é da, da Universidade Estadual de Bauru, se eu não me engano. Universidade da Unesp de Bauru. Ou alguma Unesp é do interior. Universidade Júlio de Mesquita, filho. Uma imagem muito bonita. E se a gente olhar outro detalhe aqui, ó, que bacana. No momento, então ela imagens tiradas no instante inicial, quando a bolinha foi abandonada e vai começar a descer, e depois no instante final, no instante exato que ela atinge o copo e vai empurrar o copo. Ela não empurrou o copo ainda. Ou melhor, eita, nós já empurrou sim. Ah, e olha só, ela já empurrou. Ela já empurrou o copo, porque o copo, olha lá, ele estava dentro da calha de alumínio. Então ele já foi empurrado, já fez um deslocamento, um delta X. E olha só, então esse momento aí, a gente pode pensar que é o momento que o copo parou, por exemplo. E faz sentido, porque a distância que ele vai deslocar vai ser igual nos dois experimentos, porque o tamanho da canaleta não vai influenciar em nada. Só vai demorar mais tempo para a bolinha. Será que vai demorar mais tempo? Acredito que sim, né? Demora mais tempo para a bolinha chegar lá embaixo. Como provavelmente, né? Se a rampa está menos inclinada, ela demora mais tempo para chegar no final, mas depois que chegou, ela realizou o mesmo trabalho. E aqui, ó, essa seta e essas coisinhas que lembram o vento, velocidade, lembram velocidade mesmo. Quantos risquinhos eu tenho na horizontal ali? Um, dois, três, quatro e uma seta empurrando. Então é como se a velocidade dele ali no final poderia ser uma velocidade intermediária aí também. Esse daí poderia ser o ponto final do copinho, mas ele vai deslocar a mesma coisa. Então lembra a velocidade. Os risquinhos estão dizendo que as velocidades são iguais. Então se você colocar todas essas informações na sua redação, no seu texto, então ela vai ficar muito bacana. Vamos falar da redação agora? A gente vai fazer essa redação à mão, com lápis. Então a gente pega uma folha de sulfite ou uma folha de caderno e vendo a imagem você vai colocar um título. Eu coloquei o título aqui. Antes de eu falar da minha redação, eu vou falar o seguinte. A redação não, o texto que você vai fazer pode ser um texto narrativo, você pode contar a história. Naquele dia, o professor entrou na sala, montou o experimento, colocou o copinho, colocou a rampa, pegou a bolinha e tal. Então você está narrando. Pode ser um texto narrativo. A redação também pode ser um texto dissertativo. Normalmente, quando você vai fazer uma prova, alguma coisa assim, eles pedem um texto dissertativo. Então, você vai descrever alguma coisa. Pode ser uma descrição pessoal, o que você acha, ou uma descrição não pessoal. No caso aqui, a gente quer uma descrição não pessoal, ou seja, você vai basear no quê? No seu conhecimento em física e mecânica clássica. Então, você vai se basear o quê? Nas leis de Newton. Eu dei o título para minha redação, que é A Física de uma Bolinha Descendo por uma Rampa. Primeiro parágrafo. Faço uma descrição geral. Tudo no universo está em movimento, os planetas, as folhas, o movimento está relacionado com energia, temperatura também está relacionado com o movimento
microscópico das moléculas. Faço um parágrafo de 5 linhas. Faz de 6 para garantir. Porque você vai que você faz de 5 dá problema, faz um de 6 que é para garantir aí. Porque se sua redação tiver menos de 15 linhas, quem for avaliar essa sua redação pode não gostar. Faz de 6 então. Ter uma linha de segurança, margem de segurança de uma linha. Tamo lá na folha de sulfite. Eu gosto muito de usar folha de sulfite. Folha de sulfite, coloquei um título, lápis e borracha. Lapiseira, né? Eu uso só lapiseira. Lapiseira e borracha, coloquei meu título lá de lapiseira. Aí comecei lá o primeiro parágrafo, o espacinho, né? O espaço. No, é um espacinho. Espaço inicial, coloco tudo no universo está em movimento, blá blá blá. Faço 6 linhas, fechei meu primeiro parágrafo. Isso é o que? É a introdução. Vamos para o segundo parágrafo. Aí eu já vou para a imagem. Não vou viajar na maionese, vou para a imagem. A imagem descreve a realização de experimentos de mecânica, construído por um professor para explicar aos seus alunos sobre a energia potencial gravitacional e suas transformações até e a eficiência energética e blá blá blá. Faço 6 linhas, bonitão, lapiseira, borracha, legal. Vamos agora para o nosso último parágrafo. Faça a conclusão. Então, primeiro parágrafo, introdução, segundo parágrafo, desenvolvimento, último parágrafo, conclusão. Vamos concluir então. Nesse experimento, quanto maior a altura, maior a energia. Essa é a conclusão, né? A energia, o trabalho realizado pela bolinha após sair da canaleta ou da calha de alumínio não depende da massa da bolinha, depende apenas da altura altura de queda na vertical. Não depende do comprimento da rampa também não. Então não depende da massa da bolinha, não depende do comprimento. Depende do quê? Só da altura, da variação de energia potencial gravitacional. O tempo para a bolinha chegar lá embaixo aumenta se a rampa aumenta, mas depois que ela chegou, a velocidade nos dois casos tem que ser iguais. Então você aumentou a rampa, aumenta o tempo, mas a velocidade se mantém constante. Então essa é a nossa redação, uma redação para mecânica, então é muito importante você ver uma imagem e de repente ter que escrever um texto que vai ser uma narração, vai ser um texto dissertativo impessoal. Você não vai não põe assinatura ao final. Se for uma folha para você fazer, você coloca só seu nome e número e série lá em cima, por exemplo, ou seu RG, se for uma prova, um vestibular, um vestibulinho, um concurso, mas não coloca nada pessoal, não coloca pontos de vista, fala só a partir da mecânica clássica, coloca o título, os 3 parágrafos e, e não assina, não coloca assinatura, põe só a identificação da pessoa do candidato, do estudante, do aluno, do estudante que fez a redação. Lá em cima, no cabeçalho. Lá em cima na folha. A redação é só isso, o título e 3 parágrafos. Vamos lá, pessoal que é bom em matemática aí. Se cada parágrafo tem 6 linhas, a minha redação vai ter quantas linhas no final? Então pode pensar aí. E é isso aí, pessoal.